Fala, Fogão! Depois desse empate em 0x0 com o Vitória, que deixou um gosto amargo para a torcida botafoguense, Anderson Moreira, na coletiva pós-jogo, fez questão de sinalizar que o que aconteceu com o Botafogo nessa sequência de vitórias, 11 em 15 jogos, é um ponto fora da curva dentro da competição, da Série B, pelo nível de dificuldade. E ele também fez questão de pedir tranquilidade para que a gente possa buscar o resultado positivo já nesse sábado no Newton Santos, diante do Avaí, uma verdadeira decisão pela 28ª rodada. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que vale comentar são os principais destaques de Vitória 0, Botafogo 0. Mais um jogo muito abaixo do glorioso longe dos seus domínios, que não consegue, fora do Rio de Janeiro, fazer aquilo que realiza no estádio Newton Santos. Vitória atrás de vitória, empilhando pontos atrás de pontos. É um ponto para a gente chamar a atenção. Para encerrar, quero destacar aqui o mês de outubro que o Botafogo vai ter pela frente. Temos 3 confrontos dentro de casa contra Avaí, CRB e Brusque, 2 fora de casa contra Cruzeiro e Goiás, e precisamos somar o máximo de pontos possíveis para que a gente possa encaminhar o nosso acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Já estamos quase ultrapassando os 8.600, já vamos bater essa meta e a sua participação nesse crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para poder lembrar que nessa quinta-feira às 8h15 da noite, live no Fala Fogão. Como de costume, toda quinta-feira às 8h15 tem live aqui no canal. Então fica o convite para logo mais você chegar aqui no canal e participar dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente para poder comentar aqui os principais destaques de Vitória 0, Botafogo 0. Mais um jogo muito abaixo do glorioso longe dos seus domínios. Infelizmente, ao longo de toda essa Série B, a gente não viu o Botafogo conseguir praticar aquilo que faz dentro de casa. A exceção foi o jogo contra o Curitiba e o primeiro tempo contra o Operário. Mas tirando esses 2 jogos, sinceramente, o Botafogo tem sido uma negação total fora do Rio de Janeiro. Não à toa, a gente tem uma das piores campanhas como visitante. Não fosse, portanto, a campanha fantástica que a gente faz nos nossos domínios, dentro da nossa casa, a melhor campanha como mandante disparado, o Botafogo não estaria na situação que se encontra. E se a gente tivesse um pouquinho melhor fora de casa, possivelmente já estaríamos com essa situação de acesso à Série A praticamente sacramentada, na verdade seja dita. Mais uma partida fora de casa que a gente não conseguiu performar, não conseguiu ter um bom desempenho. O começo do jogo foi até promissor, logo com 1 minuto, uma grande oportunidade com o Marco Antônio, mas depois disso, uma negação total. Até tivemos ali uma boa trama com Navarro e Chay, uma finalização do nosso camisa 14, que o goleiro adversário defendeu, espalmou para frente aqui, mas conseguiu se recuperar. Mas tirando isso, nada aconteceu ao longo de toda a partida. A saída de bola do Botafogo deixava muito a desejar. A gente toda hora dava indícios de que vez ou outra poderíamos entregar. O Jonathan errando muitos passes. Não entendi de verdade por que o Anderson Moreira escolheu essa partida, justamente essa partida, para colocar o atleta. Eu entendo a lógica por trás. Eu quero dar mais minutos, porque caso o Daniel Borges de repente não possa jogar, a gente tem mais um atleta aí para poder contar no elenco. Muito embora a gente tenha o Rafael, que não deve atuar como lateral, isso para mim já está mais do que evidente, mas logicamente se o Daniel Borges não puder jogar, tendo o Rafael no elenco, quem é que vai fazer a lateral? Você prefere colocar o Jonathan ou o Rafael? Sinceramente não dá nem para comparar, né? Mas o Anderson Moreira decidiu colocar o Jonathan, que foi muito mal mesmo. A saída de bola, conforme eu disse, toda hora dava indícios de que poderia entregar a paçoca, né? Ainda bem não aconteceu, mas quando veio a segunda etapa, em um dado momento do confronto, o Vitória estava muito perto de fazer o gol. O Botafogo estava dando todos os indícios de que ia entregar, de que ia sofrer o gol. Ainda bem isso não aconteceu, mas a gente correu um risco em vários momentos ali totalmente desnecessário. Totalmente, deixamos o Vitória, que é um time que está agora há 12 jogos seguidos no Z4, ficar nos pressionando. Então assim, foi um jogo muito abaixo do Botafogo, muito abaixo mesmo. O desempenho não tá legal. Se fosse um jogo isolado em termos de desempenho abaixo, eu até falaria, não, circunstancial, foi um jogo atípico e tal. Mas nos últimos jogos a gente tem que ser realista. Nos últimos jogos, CSA, Sampaio Corrêa e agora o Vitória, o desempenho da equipe foi aquém.
Não apenas a parte técnica, tá? Eu vou até além. Eu tô falando aqui da parte de intensidade, da parte de competitividade. Porque quando a gente fala em jogar bem na Série B, conforme o Ricardo na nossa live pós-jogo de ontem bem comentou, jogar bem na Série B não é jogar um futebol arte, não é jogar um futebol que encanta. É você ser intenso, é você mostrar para o seu adversário que você quer mais esse resultado positivo. É você ser competitivo, ter organização, ter um bom padrão de jogo. E nessa partida contra o Vitória, no primeiro momento, a gente até mostrou isso. Logo no primeiro minuto, uma grande oportunidade. Deu esperança pro torcedor. Mas passado esse momento inicial, aí sinceramente foi tenebroso o que a gente viu ao longo dos 90 minutos. Tá certo que no fim da partida tivemos a polêmica do VAR. O VAR, sinceramente, ali, negação total também. Porque ali, sinceramente, você vendo as imagens congeladas, dificilmente o Rafael Moura não estava em condições. E além do que, naquela rebatida do jogador do Vitória, aquilo ali poderia ser considerado um lance de falha técnica, de erro técnico do adversário. E quando tem um erro técnico, quando ele tenta afastar e não consegue, aquilo ali coloca o Rafael Moura ainda mais em condição, porque você começa um novo lance. Então podemos sim apontar que o VAR errou nesse lance, foi decisivo, é verdade, mas não apaga a péssima partida que o Botafogo fez. E é importante, Fogão, a gente separar resultado alcançado de desempenho apresentado. Em diversos momentos, nas palavras do próprio Anderson Moreira, nós já tivemos jogos em que vencemos e nada apresentamos. Palavras do próprio treinador. Ele já destacou isso, por exemplo, falando do jogo contra o Remo, dizendo que a gente ganhou, mas não jogamos bem. E em outras oportunidades, se a gente for realista, a mesma coisa aconteceu. Por isso que é importante a gente sinalizar que o desempenho não tá legal. Claro que o mais importante nessa reta final é conquistar a vitória, ninguém vai falar o contrário. Mas quando você joga bem, no sentido de jogar bem da Série B, que é você ser competitivo, organizado, ter intensidade e mostrar para o seu adversário que você quer mais, isso logicamente te coloca mais perto do resultado positivo. E pensando inclusive nessa partida de sábado, diante do Avaí, onde o Anderson Moreira pediu tranquilidade para que a gente possa buscar o resultado, isso é muito importante. O Avaí vem de vitória. Tá jogando futebol bonito? Não, mas está sendo competitivo. E nos últimos jogos, o Botafogo não foi competitivo. Então é muito importante que no sábado os jogadores entrem em campo entendendo que é uma verdadeira decisão. Não dá para encarar esse confronto de sábado pela 28ª rodada de outra maneira. É uma decisão, é um confronto de 6 pontos e só a vitória interessa. Vencendo, a gente abre em relação ao próprio Avaí 5 pontos. Empatando, continua na mesma situação, mas podemos ser ultrapassados pelo CRB. Então é fundamental que o Botafogo entre nessa partida de sábado 100% concentrado, que entre a 200 km por hora, mostrando para o Avaí que dentro de casa, quem manda é o Botafogo. Assim como a gente vem fazendo ao longo de toda a Série B. Agora, um outro ponto que vale destacar aqui nesse vídeo, Fogão, é justamente a declaração do Anderson, sinalizando que foi um ponto fora da curva o que o Botafogo conseguiu realizar nesse começo de trabalho, sob o comando do treinador. São 11 vitórias em 15 partidas. E o treinador fez questão de sinalizar que numa Série B, pelo nível de competitividade que a gente tem na Série B, é um ponto fora da curva, não é comum o que o Botafogo fez. Ele inclusive disse que era taxado de pessimista, mas que na verdade estava sendo realista. Essa questão da competitividade da Série B, a gente sabe como é que funciona. Por isso que quando a gente fala aqui de jogar bem, não é você encantar, não é você fazer um futebol arte. Ninguém está exigindo do Botafogo isso. Ninguém seria maluco de exigir isso. Mas jogar bem na Série B é justamente você mostrar o que o Botafogo em várias partidas, sob o comando do Anderson Moreira, mostrou. A intensidade, a organização, a competitividade, mostrando para os nossos adversários que quem iria sair com os 3 pontos era o Botafogo. E assim a gente fez em várias oportunidades. Agora, mais do que nunca, isso é fundamental. Eu entendo a declaração do Anderson de que não é normal na Série B você encaixar a sequência de resultados que o Botafogo encaixou. De fato, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que qualquer time consegue fazer, mas agora, nessa reta final, a gente não pode deixar a peteca cair. Não estou preocupado aqui no Botafogo sair do G4. Acredito 100% nesse acesso e não tem por que ser diferente. Só estou alertando aqui, só estou sinalizando que o desempenho precisa melhorar. Melhorando o desempenho, a gente se aproxima do resultado positivo. E se aproximando do resultado positivo, por consequência, a gente se aproxima do acesso. O mês de outubro promete ser bastante desafiador. Encaramos Avaí e CRB na sequência.
depois visitamos o Cruzeiro, encaramos o Brusque no Newton Santos e fechamos o mês contra o Goiás. Então são 5 confrontos, onde em 3 oportunidades, confrontos diretos: Avaí, CRB e Goiás. Vencendo esses 3 jogos, naturalmente, a nossa situação está muito bem encaminhada. Mas, logicamente, a gente precisa somar o máximo de pontos possíveis. O Brusque, por exemplo, no Newton Santos, temos que vencer também. Não dá para pensar em outro resultado. O Cruzeiro fora de casa, muito embora não esteja mais nessa briga pelo acesso, promete ser um jogo bem complicado. Porque certamente a motivação do Cruzeiro, não tendo mais possibilidade de acesso, vai ser prejudicar quem está tentando subir. E o Botafogo tem que estar muito concentrado. Não tem tempo para descanso, não tem tempo para treinar, a gente sabe disso tudo. O Botafogo chega no Rio de Janeiro, faz a recuperação e já inicia o pré-jogo, porque sábado já tem uma decisão. E vai ser assim até o final. Por mais que a gente tenha semana cheia para trabalhar, é decisão atrás de decisão. É um nível de concentração que tem que estar lá em cima o tempo inteiro. A gente sabe que a ansiedade pode surgir, mas essa é a hora de controlar os ânimos, de manter o foco, de manter a concentração e ter a tranquilidade, a tal tranquilidade que o Anderson Moreira sinalizou e pediu já na coletiva pós-jogo, para que a gente possa chegar nesses próximos 5 confrontos, no mês decisivo, conforme é o mês de outubro, e sair com resultado positivo. Contra Avaí, contra a CRB na sequência, e daí em diante, buscando somar o máximo de pontos possíveis. Fundamental, um mês decisivo, um mês chave, e o Botafogo tem que fazer valer o fato de estar na vice-liderança. Estamos com a faca e o queijo na mão, e assim devemos permanecer até o fim do campeonato. Mas e você, Fogão? O que você acha da exibição do Botafogo? O que você achou da declaração do Anderson Moreira? E o que você espera do Glorioso nesse mês de outubro? São 3 jogos em casa, 2 jogos fora, mas cá entre nós, temos que melhorar esse desempenho longe do Rio de Janeiro. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E novamente eu te peço, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês logo mais aqui no canal para a live às 8h15 no Fala Fogão.